Cláudia Mello é psicóloga formada pela Estácio de Sá. Olha, ela vem ao Conexão desvendar um pouco do comportamento humano e dar dicas de como relaxar na semana que antecede as provas e mesmo no dia de aplicação dos exames. Cláudia, como vai? Obrigado pela tua presença aqui nos nossos estúdios. Está tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigado você pela presença. Cláudia, vamos começar pelo seguinte ponto. Há quem diga que numa disputa acirrada, como costumam ser os concursos públicos, o principal oponente, o principal concorrente a ser batido, a ser vencido, não são os outros inscritos, é a gente mesmo. Isso faz algum sentido à luz da psicologia? Sim, sim. É importante esse autoconhecimento, né? Quando o concurseiro, né, quando ele compreende como ele funciona, né, dentro dessa relação com o outro, fica muito mais fácil dele lidar com a questão do concurso, porque ele não vai focar no outro, ele vai focar nele. Né? Então, esse autoconhecimento, ele se percebendo como ele funciona quando ele está ansioso, quando ele está preocupado, essa autopercepção, com certeza vai ser um ponto a mais para ele no dia que ele estiver aplicando essa prova. Tiver que realmente mostrar aquele conhecimento que ele passou, às vezes, semanas, meses estudando, não é isso? Sim, sim. Acreditar naquilo que ele estudou, né? Essa autoconfiança, né? Quando ele começa a compreender que ele investiu tempo aprendendo, exercitando, ele vai chegar naquele lugar muito mais tranquilo. Claro que a gente entende que a ansiedade faz parte. É natural ficar ansioso. Aquele friozinho na barriga. Sim, então esse friozinho na barriga... Que não pode virar uma dor de barriga. Exatamente, né? Esse autocontrole. É claro que você vai se preparar para esse dia. Você realmente vai evitar alguns tipos de alimentações, porque realmente pode ocorrer essa dor de barriga. Mas perceber como você está, né? Avaliar esse nível, né, de ansiedade, porque a ansiedade faz parte, é natural. Na verdade, ela até te protege de algumas situações. Né? Mas quando eu olho para essa ansiedade e aceito essa ansiedade, não olhando para ela como uma doença, fica muito mais fácil, porque eu vou entender que é natural eu estar ansioso. Ela só precisa ser bem administrada. Exatamente. No seu consultório, você já recebeu muita gente que estava exatamente mergulhada nesse processo de ansiedade em função de uma passagem muito acirrada de disputa, seja, de repente, um concurso público ou mesmo um adolescente mergulhado nessa questão de Enem, de vestibular, que também a cobrança é muito pesada, já ajudou gente a superar esse tipo de passagem? Sim, sim. Eu, como terapeuta cognitivo-comportamental, é o que chega no consultório, né? Essa questão de ansiedade, de se modelar essa mente, né? Estruturar essa mente para passar por situações de urgência, porque a mente entende como uma situação de urgência, mesmo a pessoa estando já há um tempo se preparando para tal situação, mas no momento ali é quase que um momento de fuga, né? Porque cria-se uma ansiedade altíssima. Então, esses pacientes, quando eles chegam no consultório, eles vêm justamente para conseguir lidar com tudo isso. Às vezes, realmente, existe uma patologia, né, que vai precisar de uma medicação, um psiquiatra, enfim. Outros não, eles só precisam aprender a lidar. Aprender a lidar é aprender a aceitar essa ansiedade e saber administrá-la. Né? Que eu posso estar ansiosa, mas não significa que essa ansiedade vai me paralisar. Tem gente que chega em frangalhos, né? Sim. Assim, no aspecto psicológico mesmo. Muito, né? Muito. Desacreditado. Né? Até porque já tentou muitas vezes fazer uma autoescola, fazer uma prova para concurso e justamente no dia da prova a pessoa não consegue dar conta dessa ansiedade e não consegue, às vezes, chegar no local da prova. Você falou autoescola, eu estou lembrando aqui de algumas pessoas que eu conheço que foram reprovadas 5, 6, 7 vezes. Sim. Né? Exatamente, não porque não soubessem fazer a famosa baliza ou dirigir, mas porque na hora do exame dá um estado de nervo que ela entra no carro, engata a marcha, o carro morre. É porque vai no automático. Né? Quando a gente vai para o automático, eu paro de prestar atenção nos sinais que o meu corpo está lhe dando.
eu preciso observar, respirar. A respiração é fundamental para enviar oxigênio para o cérebro, para eu conseguir buscar as informações que ali já estão armazenadas. Então, quando eu não respiro, eu fico ali meio que paralisado. Como é que eu vou conseguir buscar as minhas informações? Então, se a pessoa acreditar que ela não precisa ir no automático, porque ela tem um tempo para fazer aquela prova, ela tem um tempo para administrar todo aquele material, ela vai entendendo que o caminho é lento, mas vai chegar ao final. Eu não preciso ter pressa. Se eu tiver pressa, eu não chego a lugar nenhum. Pelo contrário. E ter, de repente, a consciência de que aquela é uma prova. Né? Exato. Por mais importante e por mais vontade que a pessoa tenha em passar e tenha se dedicado a isso, né? Não pode fazer disso uma sentença de vida e morte. Sim, não está definindo a vida dela. Senão fica tudo muito grave. Fica. Né? A responsabilidade nos ombros pesa demais. Claro, até porque alguns candidatos, eles chegam a essa prova com muita pressão. Uma pressão familiar, às vezes é um desejo desse pai, é um desejo dessa mãe, né? E ele vai ali para cumprir simplesmente o desejo do outro. O desejo não é dele. Então o peso é muito maior. Né? Então, ele chega ali e fala, caramba, eu tenho que dar conta, eu tenho que passar. Agora, a mente da gente, Cláudia, é um perigo, né? Eu costumo dizer que eu acho que não tem ninguém que um belo dia não acorde se achando uma fraude. Né? Puxa, eu sou uma fraude absoluta, estou enganando tanta gente há tanto tempo. Né? Aí no outro dia você acorda autoconfiante, né? Eu sou o super-homem, né? Eu sou, como eu costumo brincar, muito sensacional. Os dois extremos são absolutamente perigosos, né, Cláudia? O que acontece quando eu olho, né, acontece muito isso no consultório. Tem pacientes que chegam lá e falam, Cláudia, eu sou burra, porque a palavra é dessa forma, né? Não é arrumadinha, não, a palavra é exatamente assim. Você é uma anta, você é uma burra. Eu sou burra. Isso às vezes vem incutido desde a infância do pai, do irmão, do próprio professor. Do próprio professor. Eu não consigo nada, tudo que eu faço dá errado. Aí quando eu começo a caminhar com esse paciente, eu olho para o histórico dele, aí eu vejo que ele era um excelente aluno, as notas dele eram boas, né, acima da média, só que ele tem uma crença negativa sobre ele mesmo, que ele não é bom. As vozes, vamos dizer, ficaram de alguma maneira muito fixa nele. Tudo que ele faz, ele não consegue assimilar como bom. O que falaram para ele importa mais do que o seu histórico. Então eu preciso desvendar para ele ou começar a dissolver essa crença negativa e começar a construir crenças positivas sobre ele. Reconstruir a própria imagem. Exatamente. A identidade, esse é o caminho. Eu imagino que não seja um trabalho lá muito fácil. Não. Qual a maior dificuldade que você tem nesse processo? A dificuldade é quando o paciente não quer. E por incrível que pareça, tem gente que não quer? Sim, chega até o consultório, exatamente quando ele é orientado a chegar a um consultório, isso não partiu dele. Não foi uma iniciativa própria. Alguém falou, você precisa de buscar ajuda, você precisa de um profissional. Ele vai, olha, estou aqui, mas enfim, aí eu começo o processo e eu percebo que no início ou no meio daquele processo, aquele paciente ele não compreendeu porque que ele está ali no consultório. Aí eu sou a primeira pessoa a sinalizar para ele, eu percebo que você não quer nesse momento, que você não está pronto para esse processo. Você quer voltar em outro momento? Eu não tenho nenhuma dificuldade, né, de sinalizar isso para o paciente, até porque... Não força a barra, não dá para forçar a barra, né? Nesse tipo de trabalho. Não, até porque não é prazeroso para um profissional não perceber o paciente crescendo, se desenvolvendo como pessoa. É muito frustrante. Então você precisa colocar alguns limites. Até porque você está ali como profissional, você precisa sinalizar para ele alguns pontos. E alguns até, não, realmente, Cláudia, eu não estou afim agora. Outro, caramba, não, a partir de agora eu vou buscar fazer aquilo que precisa fazer. É dessa forma que a gente trabalha. Quanto tempo você tem de atuação profissional? 7 anos. 7 anos. Nessa tua trajetória, não precisa citar nome, evidentemente, Sim. Mas qual foi o caso mais, assim, emblemático, que está registrado, que veio à tua cabeça agora, de superação, de libertação dessas amarras que, às vezes, aprisionam as pessoas em lugares onde elas não querem estar? Sim. Eu falo de uma paciente, hoje ela tem 64 anos.
Ela chegou no meu consultório com 60... Hoje ela já não é mais minha paciente. Ela chegou no consultório com 62 anos, ficamos juntas 2 anos. E o início foi assim, alguém me indicou, né? E ela chegou lá, Cláudia, eu vim só conversar um pouquinho com você, porque... Não sei nem o que eu estou fazendo aqui direito. Eu vim falar com você, mas eu nem sei se vai dar certo, porque a minha história, ela fez até um gesto assim, olha lá, é desse tamanho, é muita coisa. Eu pensei, realmente, né? A mulher já com 62 anos, quantas coisas ela já vivenciou. E ali foi uma caminhada maravilhosa, linda. Eu fico até emocionada em falar dessa história, porque eu caminhando junto com essa paciente, ela começou a entender as dificuldades de dizer não, ela começou a entender que ela era uma mulher extremamente vaidosa, uma mulher extremamente inteligente, e ela começou a parar de cuidar dos outros, porque ela tinha uma necessidade de servir as outras pessoas para se sentir amada, receber afeto, ter atenção, que ela começou a se olhar. Nesse processo, eu começo a me olhar, ela começou a fazer pilates, ela foi fazer teologia, ela foi fazer um curso de customização, que é fazer roupas exclusivas, vamos dizer assim, pegar uma peça e modelar aquela peça. Foi, inclusive, aprender outras coisas. Foi aprender outras coisas, aprendeu a dizer não, ela começou a viver. Aos 62 anos, Aos 62 anos. E aquilo ali foi maravilhoso, porque você entende quando o outro quer, não existe idade, né? Ele consegue, ele vai atrás, ele busca. Então, assim, é uma paciente que eu carrego até hoje. E assim, eu tenho muita vontade de encontrá-la e dar um beijo e perguntar como é que você está, o que tem de novidade aí acontecendo. Ou seja, o teu relato é claro, né, Cláudia? Dá para mudar, né? Dá. Dá para mudar, né? Dá para mudar. O importante, o que eu tenho entendido? Que hoje está muito nesse processo de transformação. Todo mundo quer se transformar, não é assim? E eu tenho entendido que não é transformação. E sim, voltar àquilo que é original. Porque quando eu me transformo, eu não aceito quem eu sou. Né? Igual você pegar esse estúdio aqui e começar a quebrar algumas paredes, vai trazer um problema. Porque tem uma estrutura, não é assim? Você pode danificar esse lugar aqui e chegar a ter uma ruína, o prédio desabar. Então, quando eu começo a olhar para aquilo que é original... É muito mais busca de essência do que de transformação. Exatamente. É transformar-se cada vez mais em si mesmo, não é isso? Sim, porque a gente vem passando por um processo de mutação. Porque a gente quer servir as outras pessoas, a gente quer agradar todo mundo, a gente vai se mutando. Quando chega na fase adulta, aí vem a crise. Você sabe que o teu relato me vem à cabeça também alguns casos que eu conheço de concurseiros que se dedicaram anos, né, para o estudo e tal, e conseguiram cumprir o objetivo, passaram no concurso, foram chamados, foram convocados, tomaram posse, começaram a exercer o cargo e só aí perceberam que aquele projeto não era o deles. Sim. Era o projeto do pai, da mãe, ou até do coletivo da sociedade. Exato. Você imagina a frustração que isso deve causar, né? Causa, até porque como que você vai lidar com um trabalho que você não tem prazer de estar ali, que é um peso, né? Você, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar, meu Deus, ainda tenho 10 horas ainda. É muito complicado, porque na verdade você não se identificou com aquilo ali. Você sai de casa todo dia com a sensação de que está indo para o abatedouro. Exatamente, aí começa a não dá para as doenças, porque a doença está exatamente naquilo que você não consegue dar conta. Se eu não consigo me libertar daquilo que não é meu, porque confiaram a ele esse lugar, né? Então, aquela pessoa começa a acreditar que ela tem que dar conta, porque ela que banca as contas, ela que sustenta aquela família, enfim, aquele nome, fulano é o médico da família, é o advogado da família, é o engenheiro da família. Como é que ele vai dissolver tudo isso? E algumas famílias, algumas profissões são muito clássicas nesse sentido, né? São. Medicina, exatamente, advocacia, né? O pai, não, você vai para seguir, pegar, né, os pacientes do seu pai ou os clientes do escritório do seu pai, que é advogado. É muito, né, visto até como natural. É a miniatura, né? É como se o outro não tivesse liberdade de escolha. Nasceu na família de médico, logo você vai ter que ser médico também.
A pessoa não tem Agora, liberdade. Cláudia, do ponto de vista até do que eu anunciei na abertura do nosso papo, esse domínio, esse relaxamento, esse domínio das emoções, da ansiedade, o concurseiro é um bicho muito específico, muito diferente da média. Então, ele tem algumas fases de ansiedade. A primeira ansiedade é para quando vai sair o edital. Então, ele fica naquela angústia, já começando a estudar e tal, querendo saber o que vai mudar no programa, até que finalmente o edital do concurso, de abertura do concurso, é publicado. E aí começa uma corrida de 100 metros rasos, né? Com obstáculos ou sem obstáculos, mas um tiro curto, que é até a prova. E aí, quando a prova vai chegando, os níveis de estresse vão explodindo, né? Como é que se deve comportar, como dominar esse período todo de estresse para não deixar que isso acabe, né, embarreirando a sua própria capacidade de estudo e de aprendizado? O importante é a pessoa começar a se preparar, observar a rotina, o que ele está fazendo com o tempo dele. Porque às vezes a pessoa está no estresse altíssimo, só que ela joga, ou ele joga para a questão do concurso. É porque eu estou estudando muito. Na verdade, ele está desfocando o problema, né? Às vezes tem uma outra questão ali de pano de fundo. Que esteja atrapalhando o estudo. Exatamente. Então, ter esse cuidado, né? Deixa eu ver o que está acontecendo de verdade. Às vezes ele não está tendo tranquilidade para estudar. Sim, porque às vezes está com uma questão familiar, algum tipo de relacionamento, uma questão no trabalho, e ele acaba ficando muito estressado na hora de ter que estudar para esse concurso. Então é muito difícil, às vezes, assimilar o conteúdo, porque ele não tem tranquilidade, não tem sossego, a mente dele está barulhenta. Então ele precisa realmente de olhar primeiro em volta, o que eu preciso organizar em volta? Claro, aquilo que for possível, né? E, a partir daí, criar esse plano de estudo, né? Tempo, organização, buscar as disciplinas, não exatamente focar só em uma, mas estar o tempo todo mesclando entre uma e outra. Essa questão de local. As pessoas falam muito sobre isso. Precisa ter um local fixo. Gente, quando eu tenho um lugar fixo, geralmente, quando eu mudo esse local, isso vai me gerar uma ansiedade. Porque o meu cérebro já se adaptou aquela mesa, aquela cadeira, exatamente, naquele cantinho da sala. Isso aí, a luz, enfim. Então eu preciso, de vez em quando, mudar o lugar. Colocar um barulho de fundo. Isso é até uma autoprovocação. Exatamente. Para eu conseguir entender que eu vou estar num lugar diferente. Instigar o cérebro, né? Exatamente. É aquela história de vez em quando fazer um caminho diferente para chegar em casa. Fazer um caminho diferente. Então, vamos padronizar, fazer sempre do mesmo jeitinho. Eu sempre percebo que o final é trágico, porque ele vai estar num lugar completamente diferente, numa sala fria, uma cadeira dura, pessoas falando, todo mundo fazendo 500 perguntas ao mesmo tempo, reclamando ou preocupado. Pela primeira vez ele está sentado num lugar absolutamente diferente. Aí vai dar um trimelique. Exatamente. Então, a estratégia mude de lugar. Estude na sala, estude na varanda, na cozinha, luzes diferentes, sons diferentes, deixa um pouco, às vezes, a televisão ligada, deixa o rádio ligado, vai um pouco para perto onde tem barulho de trânsito, enfim. É uma forma de você se adaptar a lugares diferentes. A partir daí, você vai ter muito mais tranquilidade. Que certamente será a sua experiência no dia de prova. Exatamente. Você não vai fazer a prova naquele domingo no seu cantinho da sala, sentadinho, na sua cadeira confortável. Vai ser um esquema completamente diferente. E pode ter barulho de trânsito, pode ter calor. Exato. Né? Pode ter gente barulhenta dentro de sala, né? Alguma coisa. É você se colocar nesse experimento mesmo, né? Um cara fazendo prova do seu lado, mexendo num saquinho de biscoito. Aquela ansiedade, será que vão pegar a prova do colega? Porque você está atento à sua prova, mas você está percebendo, você está observando o que está acontecendo em volta. Não tem jeito. Então, você precisa experimentar lugares diferentes. Agora, eu imagino que a situação clássica que deve chegar muito até você é o dia fatídico. Dia D, né? Muita gente, eu imagino, deve chegar para você... Cláudia, eu sei o conteúdo, eu sabia, eu estudei, eu tinha conhecimento. Na hora que eu olhei a prova, me deu aquele famoso branco, eu não lembrei nada. Não consegui responder e tal. Saí da prova, na hora que eu cheguei em casa, eu lembrei do que eu tinha que ter respondido, mas na hora que importava, não veio à minha mente, né? E aí, como é que se resolve isso? Quais são os caminhos? Claro que
eu não vou ouvir de uma maneira tão simples. Eu vou ouvir aquilo ali e vou entender que também ali existe um inconsciente. Não tem como eu ouvir, deu um branco, e eu, tá, deu um branco, e vamos fazer o exercício de respiração, vamos buscar uma medicação para te ajudar, você focar. Não. Eu preciso olhar para esse paciente de uma maneira muito mais profunda. Eu me boicotei? Era um desejo meu fazer essa prova? Foi uma estratégia do meu inconsciente de me livrar dessa condição? É claro que... É uma desculpa? É uma desculpa. Enfim, eu não vou aceitar aquilo logo de cara e compreender que foi só um esquecimento simples ou por nível de ansiedade altíssima, não. Então, a partir daí, eu observando toda essa história e o histórico desse paciente, eu vou tentar buscar, junto com ele, uma solução, vamos dizer, para a próxima... Para o próximo evento. Para o próximo evento, né? Porque ele vai insistir em fazer, né? A prova dele, vai insistir naquele cargo, enfim, naquela função que ele quer. E a gente vai buscar aprender a respirar. A respiração, você está muito ansioso, você chegar no lugar, porque você não pode negar que você está ansioso. E você não pode olhar a ansiedade como um bicho-papão. Você tem que entender que isso é normal. E quando eu entendo que isso é normal, fica muito mais fácil, eu aceito aquilo ali. É exatamente assim. Então, o que eu preciso fazer? Olhar em volta do lugar. Eu estou no lugar, o coração está acelerado, a mão está suando. A respiração curta. Eu preciso olhar. Aqui tem um ar-condicionado, tem uma câmera, tem uma mesa, tem um computador. Eu vou desfocando. Essa é a estratégia. Porque se eu fico olhando só para as minhas reações físicas, isso vai ficar eu estou nervoso, eu estou ansioso, eu estou nervoso. Entra num... Exatamente, vai aumentando. Então eu preciso... Num moto contínuo. Exatamente. Então eu preciso começar a olhar em volta de mim. Olhar o ambiente. Perceber, tem um livro, tem um copo. Só que isso é treinamento. Não adianta a pessoa não sabe dessas informações e de repente começar a olhar, tem uma lâmpada, tem uma câmera. Não. Ela precisa começar a treinar isso em coisas pequenas, porque vai chegar a coisa grande. Né? A coisa pequena é mudar de lugar, é pegar um ônibus diferente, ir para uma cidade diferente, enfim, ser chamado para uma festa do nível que ele não está muito acostumado. Ou num ambiente que não seja naturalmente o dele, ou uma festa com pouca gente conhecida, que ele tem que interagir demais. Então, são em pequenas situações que a pessoa começa a colocar esses exercícios em prática. E é sobre todos esses pontos que você lança a luz. Sim. Vai dando essa orientação. A gente já está chegando ao final do programa, infelizmente, mas com base na fala, nessa sua última resposta, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Será que eu me auto-sabotei? As pessoas se sabotam demais e inventam desculpas demais, Cláudia? Sim. É melhor a desculpa, porque as pessoas têm dificuldade de lidar com a verdade. Por exemplo, se eu estou passando na rua e alguém me pergunta, tudo bem? É natural eu responder, tudo bem. Se um dia eu falo, não estou bem, a pessoa fica surpresa, não sabe o que faz com aquilo. Tudo bem, tudo. É meio que o Facebook, né? Tá todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. Todo mundo feliz, é uma alegria só. E a vida não é assim, não é mesmo, a né? A realidade é outra. É outra. Né? Temos sim situações felizes, mas a gente não vive nesse suspense, né? Essa alegria total, constante, né? Se tiver, a gente precisa até encaminhar essa pessoa para algum lugar. Porque ela está com problemas. Ela está com problemas. Então, assim, olhar para aquela pessoa que tem a dificuldade de aceitar o outro, porque ele tem que se sabotar, ele tem que mentir, porque ele não tem coragem de dizer, olha, eu não estou afim, eu não sou capaz para assumir essa função, eu não vou dar conta de assumir essa função, estão querendo isso de mim, isso é um desejo da minha mãe, isso é um desejo do meu pai, enfim, eu tenho uma dificuldade porque na infância eu passei por muitas limitações, muitas privações, então hoje eu preciso dar um troco para alguém, né, para assumir essa função e a partir daí... Provar para os outros que eu sou capaz. Exato. Ele tem dificuldade de falar sobre isso. Quando a pergunta é,
de verdade exatamente o que eu quero? Né? Essa é a pergunta, né, que deveria ser feita. Então, quando chega no consultório, a gente sabe exatamente por que a pessoa vivenciou algumas experiências, mas no seu cotidiano, no seu ciclo social, ele acaba mentindo, porque é difícil falar a verdade, é difícil do outro te aceitar como você exatamente é. Ô, Cláudia, uma curiosidade minha. Sim. Psicólogos buscam psicólogos? Sim. É importantíssimo. Vocês também passam por esses momentos, por essas encruzilhadas na vida? Até porque o nosso CRP existe. Ou vocês se resolvem sozinhos? Não. Se eu entendo que eu preciso me resolver sozinho, eu estou me colocando num nível muito alto, né? Num lugar muito superior que, de verdade, eu não sou. Eu sou humano igual você, como qualquer outro paciente que chega no meu consultório. E preciso desse olhar não viciado, ou seja, desse olhar externo. Sim. Então, assim, o CRP exige que um profissional que trabalha em clínica, em consultório, esteja em terapia. Porque também temos as nossas demandas, né? Também temos filhos, maridos, problemas, enfim, necessidades normais de qualquer ser humano. Então, se eu não me cuido, como é que eu vou cuidar do outro? Se eu não sei lidar com as minhas ansiedades, como é que eu vou entender a ansiedade do outro? Então, esse autoconhecimento é você começar a ter necessidade de buscar se compreender e se aceitar. Fica muito mais fácil de você olhar para esse paciente e entender exatamente o que ele está sentindo. Porque você é igualzinho a ele. Você já exercitou isso com você mesma? Já, pois é. já. Fazendo um paralelo, uma brincadeira, é como você aí é um endocrinologista gordo, né? Eu já tive essa experiência. É horrível. Você chega, o cara é enorme. Aí você, poxa, mas esse cara vai conseguir me motivar a emagrecer. Infelizmente, a gente olha assim, a primeira imagem é o que fica, né? Você olha e fala, poxa, difícil. Eu fui numa cardiologista que ela não conseguiu buscar o aparelho para aferir minha pressão. Ela pediu para eu esticar o braço e ela estava tão obesa que da mesa ela começou ali a fazer o movimento lá para aferir a pressão e eu fiquei assim, eu preciso de outro, né? Porque, imagina, o cardiologista, a mulher, ela não cabia quase na mesa. Às vezes é uma doença, mas ela precisa se tratar. Não, pode ser uma excelente profissional, mas... Infelizmente... É o perigo, né? Porque a imagem da pessoa você constrói em poucos segundos, é a imagem que fica, né? Exatamente. É cruel, às vezes é injusto, mas a vida é assim. A vida é assim. Cláudia, foi um prazer conhecê-la. Muito obrigado pela tua presença. Quero abrir nossa câmera para que você deixe uma mensagem final para o público que nos acompanhou até aqui, em especial, claro, esse público concurseiro, que às vezes está aí numa batida de estudo, de cobrança, de ansiedade, de angústia, de temores, de medos, né, de bloqueios, e que eu acho que o nosso papo, as suas orientações, serviram para nortear um pouco esse pessoal de que há caminhos para superar, às vezes, essas amarras, né, que teimam em prender a gente, como eu falei, em lugares que a gente não se sente confortável, em lugares que a gente não quer ficar, né? Então, eu queria abrir nossa câmera para que você deixasse uma mensagem final, especialmente para esse público à luz da psicologia. Eu acho que é importante se respeitar, né? Quando você se respeita, você consegue compreender o que o outro quer, o que você quer. Quando eu compreendo o meu desejo, os meus projetos, os meus sonhos, eu vou exatamente focar. E focar é construir esse passo a passo, para no final ter o resultado esperado. E se não tiver, o mundo não acabou, a vida continua. Terá um outro concurso, você vai estar muito mais preparado. E se perceber que existe uma ansiedade fora do comum, busque ajuda. Né? Talvez você não consiga lidar, mas se você buscar uma ajuda profissional, fica muito mais fácil. Cláudia, quem quiser entrar em contato com você, dispõe de quais canais? Telefone ou um site? Onde é que você atende aqui no Rio? Eu atendo na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, na 25 de agosto, e no consultório. Né, você quer deixar telefone ou e-mail? Pode ser o telefone. Deixa eu ver se eu lembro. 987
Eu não lembro agora. Não, não tem problema. A gente vai pesquisar e coloca aqui nos créditos direitinho. Obrigada. Tá bom? Porque realmente é difícil lembrar Sem problema. número. Eu não ligo pra mim, né? Faz todo sentido. Cláudia, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer conhecê-la. Foi ótimo o nosso papo. Sucesso aí nos teus projetos. Muito obrigada. Pra você também. Olha, sucesso para você que nos acompanhou aqui em mais uma edição do Conexão Concurso. Você já sabe, tá ligado? Semana que vem a gente volta com mais um programa inédito, gravado especialmente para você. Um forte abraço, a gente se encontra até lá.